Olá a todos! Vamos dar continuidade ao nosso cursinho de férias e eu quero começar este vídeo com uma citação do mestre Agostinho de Hipona. Ele diz o seguinte: já é tempo de considerar que oração nos é prescrita por aquele de quem aprendemos o que devemos pedir e obtemos o que pedimos. É um comentário belíssimo. A oração do Pai Nosso é prescrita por aquele de quem aprendemos o que devemos pedir e dá o que pedimos. É um comentário belíssimo. Veja, Tiago vai dizer, em sua carta, no capítulo 4, Tiago diz o seguinte: nada tendes porque não pedis. A Bíblia nos ensina a pedir. Pedir com fé, pedir sem desanimar, orar sem cessar, bater e abrir-se-vos-á. A Bíblia nos incentiva a pedir. Mas Tiago também diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Veja, é interessante que tem um episódio muito interessante quando nos evangelhos, é narrado pelos evangelhos, quando Jesus está com os seus discípulos e ele está falando da sua paixão, do seu sofrimento, da sua morte, aquilo que ele ia enfrentar estava por vir. E os filhos de Zebedeus começam a pedir: Senhor, nós queremos entrar contigo no teu reino. E o que é que Jesus diz para eles? Vós não sabeis o que pedis. Meus queridos, nós não sabemos o que pedir. Se o Senhor não nos ensinar, se o Senhor não nos revelar, se o Senhor não nos dizer o que pedir, o que é lícito pedir, o que é lícito desejar, nós não saberemos o que pedir. Mas graças a Deus, que pela sua infinita bondade, pela sua infinita misericórdia, Deus é aquele que nos ensina o que devemos pedir e nos dá o que pedimos. Este é o Pai verdadeiro. É o Pai que ensina não só a pedir, mas o que é lícito pedir, o que é lícito desejar. Então, nós temos que ser como aqueles discípulos no capítulo 11 de Lucas, quando eles se aproximam de Jesus e pedem: Senhor, ensina-nos a orar. Veja que a primeira coisa no Sermão da Montanha, a respeito da oração, que Jesus nos ensina é a atitude da oração. Como nós devemos ir a Deus em oração. Veja, Jesus diz o seguinte, em Mateus capítulo 6, versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Veja, nós temos que entender que Jesus aqui está fazendo um contraponto com os religiosos e os gentios e os hipócritas. Porque o que eles faziam? Qual que eram as atitudes deles? Quando eles iam orar, eles escolhiam as praças públicas, os lugares onde havia a maior circulação de pessoas, e ali eles queriam praticar o ato da oração. E Jesus diz que eles faziam isso porque eles queriam ser vistos pelos homens. E os gentios, os pagãos, quando eles iriam orar, eles se utilizavam de vãs repetições, como que se a abundância de palavras fossem tocar o coração de Deus, fosse trazer a resposta às suas petições.
Os religiosos, quando iam ao templo, em vez de se encurvar, de se prostrar, de se ajoelhar, não, eles ficavam em pé e faziam orações belíssimas. Tudo isso porque eles queriam ser vistos pelos homens. E quando Jesus vai nos ensinar a respeito da oração, Jesus diz: não sejais como eles. Porque esta não é a verdadeira atitude que eu tenho que ter quando eu me proponho a oração. Então Jesus contrasta esses religiosos, esses pagãos, dizendo: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Veja, Agostinho vai dizer o seguinte: que quarto será esse a não ser o próprio coração? Não basta, e Agostinho vai dizer o seguinte, que Jesus não diz apenas entra no teu quarto, mas ele diz também fecha a porta. Não basta entrar no quarto. Se a porta ficar aberta aos importúnios, ela dá entrada às futilidades exteriores que vêm perturbar o nosso recolhimento. Veja, o que acontece quando você quer se recolher? Seja à noite, quando você quer dormir, ou quando você quer se desestressar, você quer descansar, você quer repousar, você quer ter este recolhimento, o que você faz? Você elimina tudo aquilo que está despertando os seus sentidos exteriores. Você desliga a TV, você desliga o som, você apaga a luz, você vai eliminando tudo aquilo que causa esta sensibilidade à sensibilidade corporal, os sentidos corporais. Você faz tudo isso para que o seu corpo encontre a paz necessária, encontre o relaxamento necessário. Veja, é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Que quarto será esse a não ser o próprio coração? Veja, os religiosos, quando oravam, eles não estavam orando ali com o coração. Eles estavam ali buscando o elogio dos homens. Eles estavam ali como vaidosos, buscando a sua própria glória. Na oração, quando vamos a Deus em oração, nós temos que entrar no quarto. Que quarto é esse a não ser o próprio coração? Ou seja, nós temos que entregar o nosso coração a Deus. Nós temos que entregar o nosso ser a Deus e nós temos que fechar a porta. Dissemos que vem de fora para significar, diz Agostinho, as realidades passageiras e sensíveis que penetram pela porta. Isto é, pelos nossos sentidos corporais, pois uma multidão de vãs imagens perturba a nossa oração. Veja, o que acontece se você não fechar a porta para esses Agostinho utiliza aqui a palavra importúnios, que vem perturbar o nosso recolhimento. O que acontece? Você está ali na oração, mas você não consegue descansar a sua mente, o seu coração. Você está ansioso. Você está pensando na final do Campeonato Brasileiro. Você está pensando no bife que deixou em cima da mesa. Você não fechou a porta do quarto. Os seus sentidos corporais estão ligados. Você está distraído pelas vãs imagens que perturbam a oração. É preciso fechar a porta, ou seja, resistir às solicitações dos sentidos corporais, para que uma oração toda espiritual se dirija ao Pai. Se a nossa oração tem em vista não fazer o que os religiosos
e os pagãos faziam, que era buscar a sua própria glória, mas dirigir uma verdadeira oração espiritual ao Pai, é necessário fechar a porta, resistir à solicitação dos sentidos corporais. Oração essa feita no íntimo do coração, onde em segredo nós oramos ao Pai. E o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Veja, é maravilhoso isso. Veja que a oração não é um espetáculo. A oração não é um show. Não estamos ali buscando a nossa própria glória. Estamos ali nos entregando a Deus em oração. Como dissemos, nós dependemos de Deus. Nós estamos ali para reverenciar a Deus, para reconhecer a Deus que Ele é a causa dos nossos bens, de tudo que temos e de tudo que somos. Veja, então, a primeira coisa que o Senhor Jesus nos ensina nesta oração é a atitude. Veja, como dissemos, esta oração é prescrita por aquele de quem ensina o que devemos pedir e nos dá o que pedimos. E o Senhor está nos ensinando aqui um modo como nós vamos à oração, a atitude que vamos à oração. Então, veja, Deus não atende nossas orações só pelo desejo que tem de nossas súplicas. Ele está sempre pronto a conceder-nos a sua luz. Nós é que nem sempre estamos dispostos a acolhê-la, por estarmos inclinados para outros bens e atraídos pela cobiça das coisas temporais e assim envolvidos em trevas. Então, na oração, deve-se efetuar a conversão de nosso coração a Deus. A Ele que está sempre disposto a conceder-nos os nossos dons se formos capazes de recebê-los. E neste movimento de conversão opera-se a purificação do olho interior à medida que são excluídos os desejos de bens temporais. Este gozo, em toda a verdade e pureza, será levado à perfeição na bem-aventurança. Vejam, este bem, este gozo que devemos sentir na presença de Deus, é claro, só será perfeito na vida eterna. Mas quando nós vamos a Deus em oração, nós não estamos buscando o nosso prazer, o nosso elogio, a nossa vaidade. Não, não é um espetáculo. Nós estamos ali para buscar em Deus esta felicidade que só Ele pode nos proporcionar. Este bem que é Ele mesmo, que é a sua presença. Então, na oração deve-se efetuar a conversão do nosso coração a Deus. E neste movimento de conversão opera-se a purificação do olho interior à medida que são excluídos os desejos de bens temporais. Então, meus queridos, vejam, nada tendes porque não pedis. Mas pedis e não recebeis porque pedis mal. Qual é o modo que você vai à oração? Qual é a atitude que você se dirige em oração a Deus? Qual que é o seu comportamento? O que está na sua mente? O que está no seu coração? Será que vamos à presença de Deus distraídos? Com o nosso coração cheio só das coisas que são temporais? É necessário entrar no quarto. Que quarto é esse, se não é o próprio coração? Orar a Deus com o nosso coração, nos entregar a Deus totalmente, amando a Deus. Na oração, eu estou amando a Deus com a minha alma, o meu ser, o meu coração, e fechar a porta, livrar-se desses importúnios que trazem a distração na oração, essa distração dos bens temporais que atrapalham a nossa oração, a nossa entrega a Deus em oração. Então, vamos pedir a Deus que nos ajude. Ele mesmo já está nos ensinando. Aquele que
quer nos abençoar, está nos ensinando como devemos agir, o que devemos pedir, o modo como vamos a Deus em oração. Então, entra no teu quarto e fecha a porta. Entreguemos a Deus o nosso ser, tudo que temos, tudo que somos. Então, vamos, que Deus vos abençoe.